A mônada, quando sai de Deus, ela tem a queda angélica. O que é a queda angélica? Que seria, não é o que Pedro Baldi fala, nem Rustem, seria o seguinte: no plano de Deus, você tem a vibração absoluta. Deus criou, você passa a existir. Você já não está vibrando no plano de Deus, você está vibrando. A mônada sai totalmente inconsciente. Então ela vai residir aonde? Nessa inconsciência absoluta, lá no mineral. Olha o movimento, lá no mineral. Então ela sai do absoluto e tem toda uma trajetória em que ela vai se encarapaçar, se enfurdar lá no mineral. O que eles dizem é que essa trajetória, esse fluxo, é um adensamento do processo, em que você vai descendo planos. Esse termo, a mônada, ele não retrata algo que está atrasado? Por exemplo, Não. A mônada, ela habita esse processo todo, mas a partir do momento que você se torna um espírito... Não. Mônada, André Luiz cita... Eu não sei diferenciar isso aí. O André Luiz cita o termo mônada, e esse termo mônada não é André Luiz que inventa. E não é um termo também inventado pelos teosofistas, não. Esse termo é antigo. Esse termo, ele traduz o princípio espiritual e o espírito. Entendeu? Dá um copo d'água aí, então. A mônada. Tudo é mônada. Tudo é mônada? Eu tenho uma mônada. Você tem uma e ela tem outra. E qual então, olha só, se nós temos a mônada, qual é a diferenciação dessa mônada? Não, perdão. Deixa eu só corrigir a expressão. Então, você não tem uma mônada, você é a mônada. Então, justamente aí entra dentro disso que eu estou falando. Se nós somos a mônada, então nós somos o espírito. O espírito por si só é a mônada. É a mesma coisa. Então seria a mesma coisa. O André Luiz usa esse termo, inclusive, na Evolução em 2 Mundos. André Luiz, ele em Evolução em 2 Mundos. E o que acontece? Esse termo não é dele. Esse termo é anterior a ele. Olha só. Vamos seguir aqui, ó. A palavra mônada deriva do vocábulo grego monas, que significa só, solitário, unidade. Foi usado primeiro por Pitágoras e mais tarde por Leibniz. É o centro da consciência, a centelha imortal da chama divina, de cujas qualidades participa. Dessa condição, portanto, deriva o fato de ter a criatura as potencialidades divinas, esperando que o ser desperte pouco a pouco todas as suas gloriosas potencialidades. O André Luiz, ele traz esse termo para explicar nós, quando a gente sai de Deus, quando a gente é criado por Deus em um dado momento na eternidade. Quando a causa primária cria, ele cria a mônada, o ser. Esse ser traz dentro de si o latente, com a essência divina, a chama divina, que vai desabrochar como uma flor. Todas as suas potencialidades, todas as potencialidades que ele traz dentro dele. Bem, o reino de Deus em estado latente. Todos os atributos e poderes divinos que vão se manifestando mercê das impressões e dos impactos nascidos do relacionamento com os objetos do universo, com as quais a mônada estabelece contato. Então, a queda, quando a mônada sai do seio de Deus, ela está vibrando um plano divino, só que ela está totalmente inconsciente. Ela não atua nesse nível de manifestação. Ela é um ser que vibra num nível divino, mas ela não atua nesse campo de manifestação
porque ela é totalmente inconsciente. Ela é uma alma virgem. Então, naquele plano, só seres de cósmica transcendência conseguem resposta para agir. Como ela não consegue agir nesse nível de manifestação, o que acontece? A queda angélica, que eu estou chamando aqui de queda angélica, ela cai e vai lá na matéria mais densa, no nível atômico, mineral, para começar a sua ascese. A sua ascese. Então, espírito, o princípio espiritual, ele vai iniciar a sua jornada desabrochando as suas potencialidades. A gente pode figurar como uma fogueira. A mônada seria uma brasa que saiu. No ato em que a mônada está dentro da fogueira, ela está totalmente avermelhada. Mas, ao sair da fogueira, ela se esfria. O esfriar aí, na alegoria, seria o quê? Seria o adensamento vibratório, que naturalmente acontece com todas as criaturas. Todas elas mergulham no mineral, até onde nós sabemos, para iniciar o teu processo, o processo evolutivo. Aí, sendo em essência, ela passa em todos os reinos da natureza e acorda no homem. No homem, ela começa, então, o seu processo de autoconsciência. No homem, vai ser justamente onde ela adquire a sua autoconsciência. Aí vejam bem. Aí você vê a mônada. Essa definição aqui, ó. Ela deriva do vocábulo grego. Significa só, unidade. Foi usada por Pitágoras. Pitágoras, os pitagóricos, né? Os grandes iniciados pitagóricos, que tinham assim toda uma visão que Platão depois vai difundir com sua própria verve, com sua própria visão das coisas, que vai ser retomada constantemente pelos neoplatônicos, pelos platônicos, pelos neoplatônicos, pelos pitagóricos, pelos neopitagóricos. Então vocês veem, é a centelha divina, é o centro da consciência, de cujas qualidades participa. Então, a mônada, ela é a centelha que sai de Deus. Por ser a centelha que sai de Deus, ela, na verdade, vibra nesse plano da gestação divina. Não no plano de Deus, mas no plano da gestação divina. Ela é a chispa divina. Nós somos a mônada, nós somos esse eu superior, essa essência divina. Essa essência divina, ela, ao sair do plano da gestação divina, do seio de Deus, no linguajar, digamos assim, religioso, acontece a queda. De que é a queda? É a mônada, totalmente inconsciente, totalmente não eu, mas indivisa, unitária, já sou eu. Essa mônada, ela não tem como se manifestar plenipotenciária. Então, ela, na sua absoluta ignorância, ao sair do seio divino, ela vai vibrando, descendo. É a queda angélica primordial. Não houve rebelião nenhuma, não houve nenhum pecado. É o próprio fluxo do cosmos que, ao gestar o ser,
lança-o para que ele possa, no mais absoluto grau de ignorância, que é o átomo ou qualquer outra substância mínima, não importa aqui, não vamos entrar aqui em detalhes de microfísica, mas nós vamos usar aqui como leigos que somos a questão do átomo, né? A mônada se entranha lá dentro da matéria mais densa, mergulhando, descendo a todos os planos para através das impressões, dos impactos, das experiências, dos atritos, das irradiações, das forças inúmeras, ela adquira a autoconsciência, que vai acontecer milhões de anos lá na frente no ser humano, como nós já vimos. Mas a essência divina, ela está sempre adormecida como potencialidade, como germe, que vai desabrochando. E nesse desabrochar da essência divina, o ser caminha no seu processo de evolução. Esse desabrochar das potencialidades é um fluxo do cosmos. É um momento em que as mônadas de um determinado nível, elas conseguem ascender, elas são aprovadas para um próximo ciclo. Aquelas que não conseguem, ficam naquele mesmo ciclo, esperando o momento oportuno para ascender, se juntando com outras mônadas mais novas que estão chegando. Então, esse processo cósmico, a gente vai ver que vai acontecer, e aí a gente vai perceber que o processo de capela não é um fato isolado, ele está sempre acontecendo no cosmos. O tempo todo a seleção, reprovação, ascensão, estagnação. Ascensão, estagnação. O ser expandindo a sua consciência, ele vai compreender então que as potencialidades que ele tem, a sua essência divina, que é a mônada, que ele é, que a mônada, ela está sempre vibrando no seu próprio plano, que é o plano do reino de Deus, o plano divino. Então, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de você. A mônada, ela é então o princípio espiritual e o espírito, tanto faz. Quando André Luiz coloca esse nome, ele está dizendo, olha lá, os pitagóricos, os platônicos, Giordano Bruno, nós somos herdeiros dessa tradição. Não estamos inventando nada, mas dentro dessa tradição nós colocamos o quê? A moral do Cristo, que é a moral do servir, e não da biblioteca, e dos ritos, e dos dogmas, e das verdades absolutas, e da empáfia, e dos métodos, das técnicas dos magos. É a moral que sai à luz de dia, eu te amo. E por eu te amar, eu expando e cresço. E descubro o reino de Deus que está dentro de mim, porque eu irradio o amor. E essa é a maior força que existe no universo. O reino de Deus, porque eu sou a mônada, eu tenho a essência divina. E o meu ser é um desabrochar eterno de potencialidades. Porque eu sou do campo de manifestação. E nunca alcanço a Deus. Então meu caminho é sem fim. Não há um fim. O corpo mental é o meu fim no campo de evolução humana. Dominar completamente o meu ser, minha emoção, o meu sentimento, o meu pensamento é o meu destino. O corpo mental, a partir da minha humanização, é o meu instrumento primordial que será conquistado a cada nova encarnação. Até que um dia, daqui a mega milênios,
eu não precise mais encarnar em corpos físicos, se manifeste apenas em corpo mental. Nas esferas mais altas do nosso planeta, onde está o Asclepios, do obreiro da vida eterna, você tem que esses seres que dirigem os processos kármicos do planeta, os senhores do karma, que é o Asclepios, que materializa lá em obreiros da vida eterna, esses grandes seres, eles se manifestam constantemente em corpo mental. Eles usam o corpo mental para cima e para baixo. E eles são de difícil contato com o nosso plano. Mas eles ainda não são habitantes do plano do espírito puro, entre aspas, habitantes do plano mental. Porque eles ainda necessitam reencarnar de quando em quando, de 1000 em 1000 anos, de 500 em 500 anos, sempre fazendo um trabalho transcendental. Nem sempre são conhecidos. Às vezes sim, às vezes não. Não cabe a nós. Depende do trabalho deles. Mas voltando então à mônada, você vai perceber então que o conceito de mônada está atrelado a todo esse processo nosso. A mônada, ela está desabrochando. Eu sou a mônada. Eu sou espírito, filho de Deus, herdeiro de Deus. Você é, ela é, todos nós somos. Então, essa essência divina, esse eu interior adormecido, que desde o átomo, todos os átomos, um dia serão deuses. Em sua jornada gloriosa do campo de evolução. Então a única queda que existe não é um pecado de um ser, porque é o que dizem a junção do Pedro e do Spengler, né? Que um ser, ele fez um pecado num dado momento da evolução dele, e ele caiu do sistema no antissistema. Que coisa é essa, gente? Que coisa é essa que poderia ter feito o ser? Ele ser relegado de ser um ser consciente, porque tem livre-arbítrio, a infinitésima, ao mineral. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Essa visão é uma visão muito bonitinha, mas abstrusa, é muito radical. Agora, se você começa a entender que o ser, o ente, o princípio espiritual, na sua jornada, está conquistando, desabrochando as potencialidades inerentes a seu íntimo divino, como filho de Deus, como herdeiro da criação, do grande arquiteto cósmico, você começa a entender que todos os entrechoques dos átomos, dos minerais, dos vegetais, os pseudo-sofrimentos são forças, como o André Luiz conta na Evolução dos Mundos, forças que estimulam a expansão do ser, da sua consciência. Então, é isso. Tá? E ele usa esse termo. Aqui nós vamos ver André Luiz citando a mônada. Olha só, isso tudo são palavras dele no livro Evolução em Dois Mundos, em vários momentos. A mônada, vertida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes cribos de adaptação e seleção. Então você vê que aqui ele está falando justamente tudo que a gente quer dizer. Ele sintetiza tudo, tá? Eu não estou inventando nada. A mônada, vertida do plano espiritual sobre o plano físico. Aquilo que a gente citou naquele desenho que a gente fez lá em cima. A queda, que eu estou chamando de queda, tá? Só para incomodar, fazer associação com a teologia do Umbal de Rustem, tá? Que a única queda que existe é essa, que na verdade não é uma queda, nem é uma involução, é um encarapuçamento, é um encaramujamento da mônada, tá? Que é o princípio espiritual e que é o espírito, tá?
da mônada ao sair de Deus, da criação divina, no plano mais denso, o plano material, ou seja, o plano atômico. Então ela é vertida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessando os processos de adaptação e seleção. Aí, veja bem, o que ele está falando? Ele está citando que teoria? Qual teoria? A de Darwin, a de Darwin, a teoria de Darwin. Aí ele está falando de todo o processo que a mônada atravessa desde antes da vida biológica até chegar à vida humana e além. Aí depois ele diz, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Então elas chegam, é o momento em que ela chega na vida, digamos assim, vou usar um termo para que nós nos entendamos, que os entendidos depois que podem assistir, pode corrigir, mas eu vou usar um termo aqui biológico, né? E com o aparecimento do vírus surge o campo primacial da existência, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva. Então, do vírus ao arcanjo sideral é uma jornada que o ser, que nós, que a formiga, que o camaleão, que o sapo, que o elefante está fazendo. Todos nós estamos nesse processo, nessa dança da vida, vibrando, remelexendo, né? E depois outra. Mais tarde assinalamos o ingresso da mônada nos domínios dos artrópodes. Então André Luiz está mostrando aí, essas são citações dele, e é uma boa, é um bom exemplo. Eu acho que você usa o termo mônada para simplificar o processo todo. Tá? A gente às vezes tem que às vezes você está assistindo uma coisa, você se estressa porque a pessoa está lá, agora, e ela começa a dizer que uma coisa não é outra, que a coisa... Porque realmente uma coisa não é Mas outra. lá a mônada é um nome só. Não tem é um nome só que vem evoluindo. Eu tenho, eu estou te falando, eu tenho dificuldade disso, dificuldade de impor o que eu acho. Porque o que a gente cansa de ver em palestra, tá falando, aí fala que o princípio inteligente, aí na mesma hora, quase todos, não é que nós fomos macaco não, é princípio inteligente, mas não explica, não... Eles querem desvincular isso, mas não dá uma explicação lógica. Então o que é isso? Eu me assustei quando eu vi isso pela primeira vez. Inteligente? Explica, pô. E vi isso sendo repetido até em livro. Mas André Luiz não nada. Ele, quando escreve Evolução dos Mundos, a noção evolucionista na doutrina espírita está muito clara. Isso daí ainda é um resquício da má leitura doutrinária. A pessoa lê e querendo criar uma separação que na verdade não existe, ela cria, não, nós não fomos macacos não. Essa informação, nós não fomos macacos não, é uma outra confusão. É uma confusão que envolve a evolução biológica. Os especialistas técnicos que são do ramo da biologia evolucionista, da antropologia biológica, quando você lê um livro desses, um livro um pouquinho mais, ou uma revista de divulgação científica, eles falam isso. O ser humano não foi macaco, mas isso está se referindo ao fato de que os macacos superiores, gorilas, orangotangos, chimpanzés, existiram e surgiram no mundo na mesma época que o homem. Todos nós somos primatas.
Temos um ancestral comum. Então, com relação aos macacos atuais, os atuais, nós somos primos, nós não descendemos deles. Então, na evolução biológica, os macacos são nossos primos, porque surgiram na mesma época. Os primatas anteriores a eles, se você for falar em termos científicos, eles são anteriores, não eram macacos, eram alguma outra coisa que agora eu não vou me lembrar, né? Então, eram ancestrais comuns, eram os primeiros primatas. Se a gente for usar o linguajar do povo, é macaco mesmo. Era macaco. Só eram primatas. Nós somos primatas. Agora, a evolução biológica, isso a gente tentou mostrar hoje, a evolução biológica, ela vai concomitante à evolução espiritual. Mas elas não são certinhas ali. Cada uma tem uma finalidade específica. A evolução biológica nem significa que o tintilhão de bico assim é mais evoluído que o tintilhão de bico assado. A evolução biológica é uma profunda adaptação do ser vivo ao meio, ao planeta Terra. O ser vivo, para continuar a vida na Terra, se adapta. E ao se adaptar, ele vai fazendo transformações. As espécies vão se modificando e vão se modificando. Na medida em que essas mudanças de espécies vão trazer experiências novas, o princípio espiritual avança para uma espécie em que o conteúdo de experiências que essa espécie vai fornecer a ele amplia sua consciência. Então, a jornada que o princípio espiritual faz quando ele é pintacilgo ou quando ele é uma galinha, pode não ser uma após a outra. Pode não ser, não sei. Pode ser concomitante. Pode ser, eu estou querendo apenas usar como exemplo, não como uma certeza, que o mesmo princípio espiritual que está no pintacilgo e o que está na galinha tem o mesmo nível de evolução. Porque pode ser que as experiências sejam idênticas. Pode ser. Pode ser que o princípio espiritual que habita alguma ave seja superior ao princípio espiritual que habita um certo mamífero. Não necessariamente a escadinha evolutiva do princípio espiritual vai respeitar os cânones biológicos. Pode ser. Por que não? Quem pode me garantir que o princípio espiritual que anima um papagaio não seja um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais dilatado que o princípio espiritual que anima um bicho preguiça? Quem sabe? Não sei. Pode ser. São pesquisas clarividentes ou desdobramento que poderão dar isso com maior clareza. Isso ainda a gente tem muito pouca informação, e as informações nem sempre elas são totalmente específicas ou desses detalhes. Isso é o futuro. O homem ele não pode simplesmente ignorar as coisas. A ciência mostrou isso. No século XIX, século XX, século XXI, o ser humano ele avança. No início dos anos 60, havia cientista dizendo que o homem jamais usaria algo em computador acima de 1 mega. Então você vê que hoje o homem avança. Então, nós não podemos pôr limite à pesquisa. Essa é uma pesquisa que provavelmente, eu estou falando, muitas pessoas podem ter feito, só que a gente não tem acesso à divulgação. É o problema da língua portuguesa. Agora, voltando.
os limites impostos. Ah, não é que nós não fomos macacos, não. É importante, por isso que eu trouxe o exemplo do cara lá que lembra que foi um dinossauro. O princípio espiritual que anima o animal, ele é um ser, ele é um ente. Ele será um ser inteligente e autoconsciente um dia na eternidade. O princípio espiritual que anima a formiga será um ser humano um dia em algum planeta distante. E nós fomos, num planeta distante, uma pulga, um carrapato e um verme. Por mais que doa ao nosso orgulho vitoriano, bíblico, religioso, teológico, medieval. Isso a gente vai ter que romper um dia. Gabriel Delano rompeu, Leon Denis rompeu, Kardec deixou claro que estava aberto a várias propostas, e lá na codificação interna o Espírito diz: do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Mas nós ainda temos bloqueios, limites. Como a gente falou, não dá para usar a evolução biológica como excusa para fazer esse tipo de comentário. A evolução biológica, muito bem, muito obrigado, ela tem o seu papel, ela caminha concomitante à evolução espiritual, mas essa confusão de macaco é uma questão técnica avançada de dentro da biologia. O ser humano está na Terra há 200 mil anos. 200 mil anos. E ele só deixou de ser caçador-coletor há 10 a 12 mil anos. De 10 a 12 mil anos que ele deixou de ser caçador-coletor, começou a ser. Porque até hoje você tem civilizações que ainda são caçadores e coletores, como os pigmeus no interior da África. Você ainda tem. Então, há 190 mil anos, o homem foi caçador-coletor. O processo de evolução é muito lento. Tudo quer crer que a mudança de deixar de ser caçador-coletor começa a acontecer com a chegada dos exilados de Capela. Vão ser os exilados de Capela que vão dar um plus. Vão dar um pontapé evolutivo no Homo originalis terráqueos. Homo originalis terráqueos. Vai ser justamente esses exilados de Capela que vão dar um plus. E o homem começa então a construir a vida em sociedade, incipiente, ali, devagarzinho. De 200 mil anos a 190 mil anos, o homem é um pouquinho mais do que o macaco. Ele é um dizimador de espécies. Ele está aqui na Terra fazendo um papel de selecionador de espécies, porque ele começa a dizimar usando a inteligência. Como caçador-coletor, ele caça mesmo. E aí vai mamute, vai uma série de preguiças gigantes, uma série de espécies são dizimadas, desaparecem, e segundo os especialistas da área, a causa provável, mais provável, é a presença do ser humano. O ser humano chega, ele dizima. Aves grandes e gordas, se elas não têm um ciclo de reprodução um pouquinho mais avantajado, o homem caça e come, e caça o ovo. Elas não conseguem resistir à presença do homem. Então o homem, caçador-coletor, ele ficou 190 mil anos e mudou muito pouco. Avançou muito pouquinho. Por quê? Porque nesses 190 mil anos que o homem foi caçador-coletor, era a experiência, esse planeta, era um planeta que visava experienciar os espíritos que estavam nesse nível. Milhares e milhares de espíritos. Em 190 mil anos do planeta Terra passaram por aqui. Espíritos que tinham evolução nesse nível embrionário primitivo. O planeta era um planeta primitivo. E esses espíritos não necessariamente eram os mesmos. Eles vivenciaram aqui um ciclo de experiências e avançaram para outros planetas. Então a Terra, naquele momento, o mais importante naquele momento, no processo da evolução, não era o fim da história. Não eram os humanos que virão civilizados, arrumadinhos e prontinhos no ano 2011. Não. Esses 190 mil anos, essa lentidão de espaço de tempo, demonstra que não há pressa. O planeta, naquele momento, é um planeta
para habitar esse tipo de experiência, para que esse tipo de experiência, espíritos que estão nesse nível de evolução, se manifestem. Mesma coisa aconteceu com os nossos outros ancestrais. O Homo de Neandertal viveu 200 mil anos. E o que ele mudou na sua cultura, no seu ato de fazer? Nada. Ele não mudou nada. Mas o princípio espiritual que estava no ano 200 mil antes de Cristo e no ano 40 mil era o mesmo? Não, não necessariamente. Diversos espíritos estiveram aqui na Terra, vivenciaram experiências como o Homo de Neandertal e foram para outras instâncias. Por quê? Porque naquele momento a Terra era um celeiro, era um viveiro de experiências para espíritos desse tipo. E assim foi com os dinossauros, assim foi com os grandes primatas. O planeta, ele não é um planeta para humanos tão somente. O planeta é um planeta para a evolução da mônada, do ser. E em diversos momentos da vida no planeta, ele vai ser um momento que propicia a existência de tais ou quais tipos de seres humanos ou de tais e quais tipos de animais e vegetais. Naquele momento, ele é um viveiro biológico, espiritual, para princípios espirituais ou espíritos daquela devida espécie. Então, num dado momento na história desse planeta, durante 190 mil anos, aqui foi um planeta primitivo, deu espaço para que milhões de espíritos primitivos aqui habitassem e tivessem suas experiências. Esses milhões de espíritos não ficaram 190 mil anos fazendo a mesma coisa. Eles passaram por aqui algum período, não sei qual, não sei quanto, mas num dado momento eles foram embora. Outros vieram primitivos, vieram, fizeram um monte de experiência, foram embora. O Neandertal a mesma coisa. Diferenciação. Então a gente precisa aprender. Seguinte, o que é macaco? Vamos ver o que é macaco. Orangotango, gorila, chimpanzé, o bonobo são os 5, e o humano são os 5 grandes primatas que existem. Assim são denominados por não possuírem rabo e estarem um pouco à frente de seus primos macacos na escala da evolução. Popularmente chamamos todos os primatas de macacos, mas na verdade os macacos são aqueles que têm rabo. Foi na África que surgiram os primeiros primatas sem rabo. Então a gente, quando a gente faz essa confusão, tá? Vamos diferenciar então. O que é macaco? Macacos são primos, né? Gorilas, chimpanzés e orangotangos são quase irmãos. O orangotango apareceu a 12 milhões, os chimpanzés a 5 ou 6 milhões. Todos pertencem, macacos e primatas, aos antropóides. Tá? Todos pertencem ao grupo dos antropóides, perdão. Apaga o negócio dos macacos. Mas é com chimpanzés que os humanos se parecem. Compartilhamos 99,4% do DNA deles. Olha só, 99,4%. Por conta dessa diferença que esse cientista Morris acredita que o chimpanzé deva ser incluído no gênero humano e passe de Pantroglodites para o Homo Pantroglodites. Ou seja, que ele deixe de ser na classificação dos grandes antropóides, dos grandes primatas, para o Homo. Então, temos o Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, o Homo não sei o que. O chimpanzé é o remanescente Homo que ficou entre nós. Daí o filme, né? Daí a questão do gorila também, que tem que ser analisada pela facilidade que ele já consegue falar algumas coisas, existem experiências aí e tudo mais. Mas tudo isso a gente precisa entender. Nós não somos macacos, mas
os macacos têm princípio espiritual, e na questão do princípio espiritual, aqueles que foram macacos, aqueles que foram e são hoje primatas, serão humanos um dia. Então não tem essa coisa, nós não fomos macacos, não. Essa expressão, ela é uma expressão que, apesar de ser cientificamente, biologicamente, como a gente explicou, o macaco ele é nosso primo, mas nós tivemos um ancestral comum. Tá? Ela é errada, ela é equivocada e ela é perigosa, porque ela induz a crer que é diferente o princípio espiritual do espírito. Na verdade, isso é uma questão de nomenclatura. É só uma separação de nomenclatura. Por isso que muitas vezes é melhor usar mônada. Porque com mônada acabou esse negócio. Você usa a mônada. A mônada é a mônada. Sou eu. É o poodle e é a pulga. Ok? André Luiz, ele não inventou nada. Ele só vai trazer nessa brilhante obra, que foi que inspirou todo esse trabalho, Evolução em Dois Mundos, um trabalho de explicação do caminho percorrido pelo princípio espiritual até a humanidade. Tudo que ele teve que passar, experienciar, vivenciar em contato com a natureza, para que nós pudéssemos ser o que hoje somos. Ele vai fazer esse papel, esse trabalho, né? Nos anos 50. Esse trabalho é de grande valia. Quando o homem começa a negligenciar muitas coisas, o plano espiritual, por misericórdia, ele chega e dá o toque. Tá? Agora, infelizmente, você ainda tem muitos problemas. Mas o André Luiz, ele teve que fazer esse papel porque o dogmatismo na doutrina espírita no Brasil era muito grande, porque a doutrina espírita no Brasil ela é essencialmente uma religião. Então há um debate. Nesse debate, a doutrina espírita é religião, é filosofia, é ciência. Hoje há um acordo no movimento espírita que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: moral, filosófico e científico. A doutrina chegou-se a um consenso que a doutrina espírita é um tríplice aspecto. Que religião, em geral, você vai ver a gente falando, vem de religare. Então o sentido religioso da doutrina espírita seria essa religação com o divino. A doutrina espírita está, e Chico Xavier deixou isso muito claro, está o líder, o principal líder da doutrina espírita é Jesus. Então, o que as pessoas que dão ênfase ao aspecto religioso da doutrina espírita querem deixar muito claro é que não se tira Jesus da doutrina espírita. Que há um espiritismo lá que quis fazer isso. Então, deixar muito claro: Jesus, ele é o cabeça da doutrina espírita, ele é o responsável por ela existir. Ele coordena o processo, ele é o espírito de verdade. Tudo bem, não há nenhum problema nisso. Qual é o problema? O problema é que não tem nada a ver com isso que eu falei aqui. O problema somos nós, o movimento espírita. Eu sou oriundo do catolicismo, mas isso eu não sei. A boa parte de nós espíritas somos egressos de algum lugar. De algum lugar. E mais do que isso, mais do que essa vida, nós somos egressos de outras vidas, de religiões totalitárias. E temos essa tendência totalitária que Kardec não tinha. E aí começa a ter uma que não tem nada a ver com o fato do Cristo estar na doutrina espírita. Isso é uma outra coisa. O Cristo está na doutrina espírita, está lá. Kardec não fala de Jesus só no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala em toda a codificação o tempo todo. Isso aí, no momento, eu acho que é uma bobagem ficar perdendo tempo com isso. O problema é o dogmatismo e a ortodoxia. Quando você começa a dizer, a transformar o livro do Espírito em Bíblia, que não era a proposta de Kardec. Kardec coloca na Gênesis, ele coloca que a moral que os Espíritos ensinam é a moral do Cristo.
Ele escreve isso na Gênesis, no capítulo 1, item 56. Ele ainda fala assim, até porque não tem outra melhor. A moral que eles ensinam é do Cristo, porque não tem outra melhor. Né? E você vê que, por exemplo, se a gente ler a conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec não fala em parte religiosa, não. Não, ele fala em moral. Até porque ainda não tinha lançado o Evangelho. Porque a conclusão do Livro dos Espíritos ela só tem a partir da segunda edição. A primeira edição não tem conclusão. Aquela edição com 500 e uma pergunta não tem. Estava mais numa ciência mesmo, né? Aí eu, pelo menos do que eu entendi, quando a gente lê a conclusão, e Kardec fez a conclusão até porque ele está sendo muito atacado. Então você vê que a conclusão é tudo nisso. A conclusão é ele se defendendo ele não, defendendo a doutrina, não é defendendo ele. A gente observa que ele está defendendo ele, fez a conclusão para isso, para mostrar os lados, né, desses que eram os opositores, que não entendiam nada, não sabiam nem o que era do mas que tinha que ser contra. Bom, isso é outra assunto. Então a religião, e eu posso falar isso de cadeira porque tive várias encarnações como religioso, ela é dogmática, mas ela é dogmática porque alguém quer impor a sua visão para os outros. E aí o Foucault é um pensador francês em que ele vai questionar por que isso é isso. Na história você tem que questionar isso, porque senão você não faz história. Você vai repetir o que o outro está dizendo? Michel Foucault. Por que ele está dizendo que é ciência? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Eu sou ciência, você é religião. Valdoveira fala. Eles são seita cristã. Por que ele está falando isso? Porque a ciência tem um fórum de verdade. Então ele quer impor a verdade dele. Então ele ridiculariza o outro. Aquilo é seita. Aquilo é magia. Aquilo não presta. Umbanda não presta. Aquilo ali eu sou melhor, eu sou mais evoluído. Então, isso é humano. Isso é do ser humano. Porque o ser humano uma coisa de você ver no grupo de estudos, se você deixar, querem colocar as outras religiões como uma coisa menor. Não, você pode mostrar as diferenças. Isso. Você aproveitar e colocar, fazer um comparativo para ilustrar é uma coisa, mas não querer diminuir a outra para que a tua cresça. Você pode, por exemplo, esse estudo nosso. Há um processo de restringimento do conhecimento. Esse restringimento do conhecimento atinge a nós, atinge evangélicos, católicos e muçulmanos. Só que não dá como negar que evangélicos, católicos e muçulmanos, eles têm um restringimento muito maior. Porque eles não têm a reencarnação. Então, quando a doutrina espírita, quando ela vai abordar a questão do Cristo, ela vai estar alicerçada não em questões sobre ou crê ou morre, ou crê ou vai para o inferno, mas sim sobre a questão: quem quiser ser maior, que seja o menor, quem quiser ser o primeiro, que seja o que mais sirva. É do sacrifício do interesse pessoal. E até também ser uma doutrina da transformação interior, né? Bem nova, né? Ela é bem nova, mesmo que as pessoas que estão nela são reencarnações de outras religiosas, mas ficou mais fácil do que você pegar uma doutrina de mais de 1000 anos, você querer incutir, fica mais difícil. Esse quadro está no livro do Dr. Jorge André, dele, Impulso Criativo da Evolução, e ele faz um quadro que é mais ou menos isso aí, tá? Aqui nós temos o surgimento do ser, tá? O surgimento do princípio espiritual, ou seja, o surgimento do espírito de Deus, saindo de Deus, a sua jornada, que a gente já estudou, tá? A entrada no reino humano, em que o determinismo deixa de ser absoluto e começa a ter uma abertura para o livre-arbítrio cada vez maior, à medida
em que você estabelece esse processo de individualidade, raciocínio, razão, intuição e superintuição. Nós já entramos na individualidade, agora pelo raciocínio estamos usando a razão para domar as nossas más tendências. Tudo isso, por trás disso, está a conquista do plano do corpo mental. Eu não vou... Então a primeira coisa que a gente precisa saber, afinal de contas, o que é isso, corpo mental? Corpo mental é um perispírito. Um perispírito sutil. Se nós entendermos perispírito, nós vamos entender corpo mental. Kardec, quando elaborou a teoria do perispírito, falou que o perispírito era como se fosse uma cebola. Tinha várias camadas. Nós, à medida que o tempo foi desenvolvendo, André Luiz nos instruiu, na Evolução em Dois Mundos, sobre a existência do corpo mental. O corpo mental já tinha sido identificado através de clarividência e através de desdobramento. Desde o século XIX, na Índia, milenarmente, mas desde o século XIX, os pesquisadores, teosofistas, Charles de Bitter, Annie Besant, e depois, aqui na própria doutrina espírita, você tem, no movimento espírita, uma série de pessoas que têm experiência de saída no corpo mental, um terceiro corpo. Além do psicossoma com aparência, você tem uma saída em que você se vê apenas como luz. Isso acontece aqui, inclusive em reunião mediúnica, muitas vezes acontece. Você tem nos trabalhos das pessoas que se projetam, que fazem desdobramento, também acontece. Então você vê que isso existe. André Luiz, em vários livros seus, vai retratar essa presença do corpo mental, mas no Evolução em Dois Mundos ele define isso com muita clareza, mas não se estende muito. O corpo mental é um perispírito que tem como principal função, nós temos um corpo mental, né? Nós possuímos o corpo mental, nós estamos usando o nosso corpo mental nesse instante, porque o corpo mental é a mente. Essa mente que fala abstratamente, a mente, essas funções da mente, a mente que sobrevive após a morte, que leva o espírito com ele. O corpo mental é um corpo superior. Ele pode atingir níveis superiores de sentimentos e elaborações. Depende do indivíduo. Você desenvolve o corpo mental através da intelecção, num certo nível, intelecção sofisticada, num nível melhor, e dos sentimentos superiores do ser. Quando você começa a entrar nos grandes sentimentos cósmicos, você está ampliando e dominando o corpo mental. Então o corpo mental está atrelado aos sentimentos superiores. É o corpo do sentimento superior. O corpo mental, ele através dele, você pode expressar os pensamentos concretos do cérebro espiritual, do corpo espiritual. Então, o cérebro do corpo perispiritual é o corpo mental. Ele também é um veículo que você usa fora do corpo, se conseguir atingir esse nível. É difícil sair em corpo mental, porque você precisa ter um domínio emocional. Você tem que sublimar as suas emoções de bicho, né? Raiva, ódio, inveja, deboche, ironia. Se a pessoa tem isso, mesmo que ela diga que sai em corpo mental, você tem que duvidar um pouco, porque sair em corpo mental exige um domínio das emoções. Aqui eu estou diferenciando emoção de sentimento. O sentimento são as forças superiores da alma: compaixão, sabedoria, serenidade.
amor ao próximo, senso de renúncia ao próximo. As forças superiores da alma fazem com que você use o corpo mental em sua plenitude. Então, o corpo mental, ele tem duas funções. Ele, ao mesmo tempo em que é a mente, ou seja, todos os processos cognitivos que fazem com que o indivíduo, uma vez individualizado como ser humano, use o livre-arbítrio, ele atinge o processo do uso do corpo mental. O livre-arbítrio está atrelado a ter o corpo mental, que é ter o senso de que eu existo. Esse senso de que eu existo é definido, é dado quando o eu, o ego, o princípio espiritual, se torna espírito, ou seja, ele se hominiza, chega no estágio hominal. E o corpo mental, ele vai trabalhar a memória, o raciocínio, a conceituação. Nós podemos dividir o corpo mental em dois níveis. O corpo mental inferior, que é quando você usa o intelecto, e o corpo mental superior, que é o corpo causal, que é o que você usa os grandes sentimentos, os grandes insights, a visão cósmica, a visão ampla, que faz com que você se desapegue das coisas de bicho. O corpo causal é onde você usa o superconsciente, todos os atributos nobres da alma. Aqui, olha só, a gente vê o ser usando a sua consciência. Quando ele está com raciocínio normal, natural, cotidiano, vou pegar o ônibus, e aquele ônibus ali não, e não sei o que, ele está usando o raciocínio nesse nível. Então, o corpo mental, ele é um instrumento que te ajuda a raciocinar, mas ali você não está usando as potencialidades superiores do mesmo. Essas potencialidades aqui, em forma de triângulo voltado para cima, você não está usando quando você está pensando em que ônibus que você vai. Se você vai de ônibus ou se você vai de metrô. Isso é um uso que a tua mente, o teu corpo mental te dá como ser humano que você conquistou, como conquista da evolução. Tá? Mas você não está usando ele com a sua potencialidade. As suas potencialidades cósmicas que estão ali, como mônada que tu é, mônada em estado de dormência, né? Essas potencialidades você não está usando. Nós não estamos usando. Nós começamos a entrar nessas potencialidades quando a gente age em direção ao próximo, em que o nosso raciocínio ele começa a se deixar um pouco, esquecer um pouco de si e ir em direção ao outro, em que há o sacrifício do interesse pessoal, em que há um interesse na mudança, você começa a adotar técnicas para mudar, como encher a boca de água, né? Você começa a querer se transformar, então você começa a movimentar aspectos superiores do ser. Você começa a entrar no caminho da luz. O corpo mental, ele atua plenamente e livremente no plano mental. O plano mental é um plano mais sutil que existe no nosso planeta, em que estão localizados os grandes mestres. Os espíritos que se manifestam no plano mental são espíritos que realizaram a moksha, ou seja, a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é justamente quando o espírito cessa o ciclo de encarnações humanas. Ele dominou plenamente o corpo mental e aí é feito a segunda morte, em que ele é feita a ruptura do cordão de ouro. O cordão que une, os fios que unem o corpo mental ao resto dos corpos, o psicossoma, corpo astral, e duplo etérico e corpo físico, é chamado de cordão de ouro. Não se tem ainda muita apreensão sobre isso, mas chama-se de cordão de ouro. A ruptura do cordão de ouro, ou seja,
em que você realiza a segunda morte. Na teosofia eles chamam de iniciação, um número X de iniciação. O ser não reencarna mais. Ele só atua aqui em corpo mental. Ele não reencarna mais. Ele consegue, quando muito, se materializar no mundo espiritual. Mas toda a sua atuação é no corpo mental. Ele é um espírito puro, no nível de evolução terrena. E inicia um novo processo de evolução cósmica, que é para nós inimaginável. Esse processo do espírito puro, ele não para estaticamente. Se você começar a entender o processo do corpo mental, você vai começar a compreender que existem níveis muito superiores, mas que já tentaram descrever, mas é completamente indescritível. O nível de evolução humana se dá até você atingir plenamente o uso do corpo mental. Quando você atinge isso, você faz a moksha, a segunda morte. Você só não se manifesta mais com forma humanoide como nós conhecemos. Você usa o corpo mental com uma forma livre, de luz. Uma bola de luz livre. E o plano mental é o plano onde habitam esses seres. Eventualmente, um espírito superior, nobre, ele vai poder ir ao plano mental, fazer estágios avançados. Isso a gente vai ver no livro Missionários da Luz. No final do livro Missionários da Luz, Alexandre vai fazer um curso numa esfera superior. Então, mas vejam bem, é um processo temporário. Ele vai aprender coisas novas, ampliar seus processos evolutivos, né? Ele vai usar um veículo mais sutil, mas ele não é um habitante definitivo. Os espíritos, à medida em que evoluem, eles usam o corpo mental como veículo de transporte, de mudança. Eles usam o corpo, mas eles não ainda são habitantes definitivos do plano mental. Então você vai ter espíritos que vão utilizar o corpo mental constantemente para se locomover, para se manifestar, né? A gente vê isso no livro Voltei, em que Bittencourt Sampaio se materializa numa reunião. Ele está usando o veículo de corpo mental, mas ele não é um habitante ainda do plano mental. Você usa isso como um atributo das suas conquistas evolutivas. À medida que você vai evoluindo, você domina esse processo tranquilamente. Até que chega um momento em que não há mais necessidade de aprendizado. Você aprendeu tudo que esse planeta, que planetas materiais de qualquer nível, planeta material, regeneração, mundo isso, mundo feliz, pode te dar. Aí você não usa mais o psicossoma, corpo astral, o corpo físico, então você faz a segunda morte, a moksha. Esse é o nosso destino. Esse o corpo mental, ele começa a se manifestar então lá no processo. Ele se amplia com as novas sinapses que você vai adquirindo milenarmente, até chegar às programações encarnatórias sofisticadas, em que você escolhe, em que você participa, em que você interage. E depois disso, depois de algumas encarnações, você começa, além de escolher, você começa a cumprir em alto nível. A partir daí você continua até que você começa a organizar a tua e as das pessoas que te cercam. Você se torna um organizador da evolução de terceiros também. E vai crescendo, e vai crescendo. Esse processo vai ampliando. Você vai se responsabilizando por um número maior de pessoas em que você está coordenando o processo. Até que chega um nível que você começa a tomar conta de pessoas de grandes aglomerações. E vai crescendo, e vai evoluindo, até que chega um momento em que você não precisa mais renascer. Você atinge um nível que vai coordenar processos planetários. Você não renasce mais, porque você já aprendeu tudo que aquele planeta podia te fornecer e que qualquer outro planeta material. Então você se torna um mestre, né? Se torna um ser cósmico e vai entrar num nível de evolução, porque a criação é infinita. Deus cria Deus de todo sempre. Então, desde todo sempre existem seres criados. Esses seres não ficam parados, estáticos, se juntando.
Eles continuam em processos cada vez mais indescritíveis de evolução. O Devakan, os teosofistas, eles falam do corpo mental, eles estudam o corpo mental, mas eles trabalham com uma teoria de Devakan. O Devakan, ele vai ser uma noção que a teosofia vai construir a partir do confronto que a teosofia tem com os espíritas ingleses do século XIX, com os espíritas de uma forma geral. A teosofia, a Blavatsky, ela tem sérios problemas que não estão muito claros até hoje, se tem participação de fraude da parte dela ou não. Existem dados que confirmam que em muitos casos ela fraudou, mas a gente vê pela obra que ela realmente tinha mediunidade, né? Era uma coisa muito comum, inclusive, essas fraudes no século XIX, grandes médiuns de efeitos físicos muitas vezes fraudavam, e parece que Blavatsky, em muitas situações, há traços de fraude. Mas isso é muito polêmico, é muito difícil de analisar. Os teosofistas dizem que não, que foi confirmado que não foi fraudado. As investigações, você tem um livro interessante, é o Babuíno de Madame Blavatsky, se não me engano o título agora de cabeça, depois eu vejo com mais calma. Nesse estudo, ele diz que provou, que está claro que houve fraude, né? Agora a gente tem que sempre avaliar, porque as fraudes, elas, para o cético, porque não sabe de nada, as fraudes são a melhor desculpa para não se acreditar em nada, né? Então são questões polêmicas, mas o fato é que o movimento espírita inglês e de outros países também, e da Inglaterra principalmente, que não era reencarnacionista, acusou muito a eles, os teosofistas. A Blavatsky, ela era arrogante, como toda pessoa que usa, que tem capacidade psíquica, ela se torna muito arrogante, né? Muito senhora de si. Esse é o maior problema dos médiuns, né? Blavatsky era médium e você tinha potencialidades muito grandes, conforme ela se autodefine e autodeclara, e ela tinha desprezo pelo processo mediúnico incipiente, né? Já que a mediunidade, ela lida na Inglaterra com a questão da sobrevivência do ser. A teosofia, ela chega com uma grande filosofia oriental, com pesquisas clarividentes, ela vai buscar coisas lá do conhecimento dos neoplatônicos, de uma série de correntes espiritualistas, do budismo, do Bon, do Tibete e tudo mais, do hinduísmo. Então ela já chega com todo um processo filosófico próprio, construído, seja com uma argamassa teórica, seja com mediunidade da doutrina secreta, que é uma obra mediúnica, seja com a clarividência e desdobramento. Então isso era complicado. E muitos teosofistas disseram que a Blavatsky exagerou, mas a teoria, em tese, falando en passant, sem um grande aprofundamento, na teosofia, a teoria do Devakan, ela limita o processo de vida após a morte, a pessoa viveria no mundo astral, né, por um breve momento, mas bastaria ter um pensamento altruísta que ela iria para o plano mental. Mas como ela não tem vida no plano mental, porque ela não acionou os atributos superiores do corpo mental, ela não é o que eles chamam de um adepto, ele fica encarapuçado na sua concha mental, adormecido num paraíso idílico, auto-hipnótico, né, até a sua próxima encarnação. Então, na teosofia, os espíritos não, como a gente sabe, a gente vê que os espíritos passando para lá e para cá, eles apesar de dizerem que tem clarividência de plano mental e tudo mais, eles são incapazes de ver essa multidão de espíritos que existe entre nós e que estão aqui estudando, que estão ali passando na rua, que estão
tomando sol, correndo da chuva, eles não veem nada disso. E para eles, qualquer espírito que se manifesta em reunião mediúnica é cascão. Porque, na teoria deles, o cidadão, quando vai para o Devakan, no plano mental, viver o seu paraíso auto-hipnótico, ele faz a moksha, ele sai do perispírito astral, do psicossoma, ascende ao Devakan e fica a casca perispiritual dele aqui, sem vida. E o que seria, nas reuniões mediúnicas, seriam esses cascões, né? Esses cascões viveriam para lá e para cá, e seriam eles que incorporariam nos médiuns. O processo, então, da morte é um processo ascensional, ou seja, ele passaria obrigatoriamente por todas essas etapas. Uma ou outra ele poderia não passar, né? Mas ele iria realizar todo esse processo após a sua morte, purificando-se até chegar necessariamente no plano mental, que eles chamam de celeste, né? É o mundo do céu, o plano mental. Ele entraria no plano causal, todo ser humano. Demora o tempo que demorar. Eles calculam de 700 a 1200 anos o processo do ser para demorar no plano, no processo de desencarne. Isso inicialmente os teosofistas começaram a dizer isso, tá? Hoje, principalmente os brasileiros e os americanos, graças à farta literatura falando o contrário, eles já têm uma visão, às vezes, já influenciada, seja pela doutrina espírita, seja pelos espiritualistas ingleses, americanos, que hoje tem uma vastíssima literatura que concorda com o que a doutrina espírita diz desde lá, de 1857. A doutrina espírita não teve que fazer correção quanto a isso, nenhuma, né? Mas muitos deles já não falam que entre uma encarnação e outra precisa demorar 1000 anos, né? Eles já relativizam um pouco isso, mas esse discurso inicial, e eu estou indo nele, era assim: a pessoa tem que fechar todo esse ciclo, né? Essa roda no mundo espiritual, e necessariamente ela vai ter que entrar no mundo celestial, e no mundo celestial aqui 5 e 7, até ela entrar num processo de restringimento para o seu renascimento. Nós temos já uma visão diferenciada disso, né? O ser humano, ele irá desencarnar, irá para a zona espiritual no mundo astral que lhe cabe, e depois ele renasce. Dificilmente o ser tem algum tipo de experiência no plano mental. Ele dificilmente vai ter esse tipo de experiência. Quando o ser começa a adentrar as portas do mundo astral superior, no caso remetendo à obra a Nosso Lar e especificamente aos métodos utilizados naquela colônia, como André Luiz narra, que não é uma coisa geral, é uma coisa daquela colônia, você tem o Ministério da União Divina. Então lá deixa muito claro que pouquíssimos são os que adentram o caminho para começar a querer se interessar, a ter méritos para chegar aos estudos avançados do plano superior, do astral superior, né? Então a doutrina espírita e a teosofia diferenciam os seus ensinos nesse sentido. O corpo mental é uma conquista da nossa evolução. Usar o corpo mental como um veículo de desdobramento, você sair em desdobramento do corpo mental, tudo são conquistas da evolução. E atingir o plano mental é daqui a milênios que nós, ou não, depende de cada um de nós, nosso esforço, e nós vamos conseguir começar a usar o corpo mental. Já estamos na fase, inclusive, corrigindo um pouco, nós já estamos numa fase que nós já podemos usar isso, né? Que é a fase que a gente está estudando isso.
Então a gente precisa estudar para nos aperfeiçoar a nossa visão de mundo, cosmificar a nossa visão de mundo. Mas a doutrina espírita ela não concorda com essa visão da teosofia de que todo mundo que desencarna tem que passar por esse processo. Não, é contrário. A doutrina espírita ela vai trabalhar numa visão diferenciada e muito mais coerente e muito mais exata a tudo aquilo que a gente vê quando sai do corpo, a tudo aquilo que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas de desobsessão. Então a gente percebe que essa teoria do Devakan, ela não está calcada, ela não bate com as experiências do século XIX, dos pesquisadores do século XIX. Ela é uma teoria que não se encaixa naturalmente com as experiências, as diversas experiências mediúnicas ocorridas no século XIX, no século XX, no século XXI. Ela não abarca, ela procura inteligentemente dar uma explicação para combater a mediunidade, mas calcada nas visões ocultistas que tem uma certa ojeriza à forma comum como que o fenômeno psíquico da mediunidade acontece. E também o fato de que na Inglaterra e em boa parte dos países o fenômeno mediúnico sequer abordava a questão da reencarnação. Então, como eles tinham uma construção filosófica profunda, a teoria do Devakan é toda uma tese construída no fogo da hostilização entre teosofistas e espíritas, né? Os espíritas, por sua vez, traziam uma série de comunicações de Blavatsky no século XIX, século XX, dizendo que Blavatsky, o espírito dizendo, estava arrependido. Então não dá nem para acreditar numa coisa, e na teoria do Devakan a gente sabe, com a doutrina espírita, que não é assim. Inclusive, eles identificam, porque os ingleses já falavam, desde o século XIX, nas Summerlands, nas cidades espirituais, eles dizem que essas Summerlands até existem, mas são coisas temporárias, de pessoas ainda muito egoístas e bastaria a pessoa ter um pensamento bom que ela iria para o Devakan. Então, na visão espírita, o corpo mental ele não é assim, né? Todo o percurso humano, da evolução humana na Terra, humana mediana, se dá no psicossoma, no corpo astral. A pessoa só ascende aos planos mais sutis do astral superior, que já é um preâmbulo do que é viver no plano mental, mas ainda a pessoa está atrelada à evolução terrena. Então, o astral superior, as noções de forma, espaço e tempo desaparecem por completo. O ser ele já vivencia muito mais no veículo do corpo mental do que no veículo astral. E o ser demora muito mais tempo para renascer. São os grandes mestres planetários, né? Eles estão nas suas últimas encarnações terrenas e só reencarnam, como a gente explica lá, como André Luiz explica no Obreiros da Vida Eterna, de quando em quando. Então, no processo espírita é totalmente diferente. O que a obra de André Luiz está nos mostrando, o Memórias de Suicida está nos mostrando, as obras de Manuel Filomeno estão nos mostrando, o Livro dos Espíritos está nos mostrando, o No Invisível está nos mostrando, Jérôme Denis, o Grande Enigma, é o quê? Que toda a jornada humana, espiritual, até a sua ascese como espírito puro, que seria a entrada no plano mental, a moksha, né? É com uma forma humanoide, uma forma no plano espiritual, astral, em que você vai
ascendendo, sutilizando seus veículos perispirituais, até chegar um momento que o seu veículo perispiritual astral, ele está totalmente rarefeito, iridescente, deixando mostrar suas potencialidades gloriosas, né, através de uma amostra mais clara do corpo mental. Então a nossa jornada, ela se dá lentamente, em que você vai deixando as vibrações da natureza, podendo adentrar pequenas comunidades no mundo astral, né, podendo ficar muito tempo nas zonas inferiores, se causando muita violência, muita dor, muita causa e efeito negativo, preso às regiões umbralinas no astral inferior, né? Ou preso à terra, se não for tão perverso assim, vivendo a vida aqui na terra como se encarnado ainda estivesse, começa a adentrar o plano espiritual, evoluindo em colônias adstritas ao próprio plano físico. Depois você vai ascendendo em colônias um pouco melhorzinhas. Depois você chega a colônias de transição, em que a pessoa começa a deixar os seus processos umbralinos, humano-bárbaro, para começar a ter contato com valores mais nobres, é o caso de nosso lar, e aí você vai ascendendo para colônias espirituais mais avançadas, mais sofisticadas, já entrando em contato com seres de outros planetas, percebendo a visão cósmica de ser, até que você vai ascendendo mais um pouco e entra nessas esferas que eu falei, que são do astral superior, onde você começa a perceber tudo com visão cósmica, né? Então a visão da doutrina espírita, ela é diferente da visão teosófica. A visão da doutrina espírita está inclusive coerente com o que se vê, por exemplo, na TVP, o que se vê quando a gente sai do corpo, o que se vê quando a gente está olhando e vendo o mundo espiritual. O que a gente vê é independente. Todo dia tem gente chegando na casa espírita com esses problemas, as pessoas não têm crença nenhuma prévia, a pessoa chega com um problema, estou saindo fora do corpo, estou vivendo numa cidade de luz, o que é isso? E você tem que explicar para ela, e muitas vezes, se você tem condições, você vai com ela, mostra com ela a cidade espiritual. Então a doutrina espírita, ela não está brincando com teorias, não está inventando teorias, né? Então os clarividentes, eles tiveram muitas experiências, mas a gente sabe que a pessoa, muitas vezes poderosa psicicamente, ela é muito arrogante e muito fechada naquilo que ela acha que é certo, e isso limita a percepção dela de uma visão de todo, porque ela discrimina a visão dos outros e, se achando muito poderosos, os próprios orientadores espirituais não estão preocupados mais nesse nível com as ideias pessoais dela, porque de qualquer forma ela vai fazer um grande trabalho, e sabe que muitas vezes essa pessoa como Blavatsky e outros, Lilibeta e outros, eles são poderosos, mas eles precisam estar adstritos a uma forma de compreensão da realidade que eles vêm construindo por eles mesmos ao longo dos séculos e milênios, para que eles estejam motivados a realizar aquele trabalho. Então, os detalhezinhos que as picuinhas humanas criam, os antagonismos, os não reconhecimentos, isso daí é menor perante o trabalho sério que essas pessoas realizam, ok? Vamos entrar nesse processo aí, deixa eu comentar. Apreensão de novas percepções tem a ver com o conhecimento. Conhecer, diz Platão, é recordar a verdade que já existe em nós. Podemos, com o conhecimento espiritual que possuímos, dar pelo menos duas acepções a essa informação. Uma, atrelada aos cursos de programação encarnatória que realizamos no plano extrafísico antes de nascer. A descrita é lógica quem teve acesso a tais recursos, que invariavelmente são atrelados à capacidade real da pessoa corresponder às expectativas dos orientadores espirituais.
ver sobre isso os livros Renúncia, de Emmanuel, Os Mensageiros e Missionários da Luz, de André Luiz, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno, e Vida Antes da Vida, de Hélio Mamba. O que eu quero dizer com isso? É que nem todo mundo tem programação encarnatória complexa. Programação encarnatória complexa só tem quem? Eles têm uma ideia de que irá cumprir. Uma pessoa que você já sabe que a evolução dele não é muito grande, eles não vão ficar dando uma série de cuidados, porque o cara, no livro Renúncia, você tem esse cara aqui, esse Windows aqui é genuíno, mas ele está dando essa mensagem, infelizmente. No livro Renúncia, há o caso do Carlos, acho que é Carlos Flanagan, não me lembro agora o nome, em que a Alcione, que é a principal do livro, diz que quer reencarnar para ajudar o cara. E o Antênio, o mentor dela, diz: olha, assim, estamos vendo que ele vai fazer grande progresso não. E ela é um ser cósmico de mega evolução. Não precisava mais renascer nem tão cedo. E ele diz: você não precisa renascer, não, é gastar, então a expressão, gastar, eu não sei a expressão, gastar não sei o que com um mau santo, uma coisa que não. Aí ela renasce e ela ajuda todo mundo, e ela faz todo mundo menos o cara que ela ama, que ela renasceu para ajudar. Esse ela não conseguiu ajudar. Então esse livro deve ser muito bom, hein? O livro é maravilhoso. Os Mensageiros vai falar dos caras que estão estudando para ser médium, dominador, etc. Os Missionários da Luz vai falar sobre o completista. Então, são pessoas que vão ter uma programação reencarnatória. Então, recordar esses processos que você teve contato no mundo espiritual antes de nascer. Isso está ligado à coerência que damos da nossa vida em face do que foi planejado no plano espiritual com nossos orientadores. Quanto mais próximos ao projeto antes de pré-encarnatório, mais satisfação íntima temos, mais boas sintonias e maior ampliação de nossas potencialidades, ou seja, o desenvolvimento do corpo mental. Então, quanto mais próximo nós estivermos do nosso projeto que fizemos antes de nascer, mais felizes nós somos, intimamente. E maior a capacidade de rememorar essas informações, essas potencialidades. O processo de crescimento está ligado, tem uma ligação com a imediata recuperação dos informes do mundo espiritual e da recuperação da lucidez, da adultidade evolutiva. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque André Luiz já tinha uma adultidade evolutiva, ele já tinha uma condição que ele não precisava ter feito o que ele fez em vida, seja lá o que ele fez. Então, ele fica 8 anos se purificando do que ele indevidamente se encharcou. Isso tem a ver com a recuperação da tua lucidez, porque lá no plano espiritual você estava numa colônia espiritual. Você prometeu mundos e fundos. Não, você é médium, vou ser o médium, o melhor médium do mundo, vou renunciar, não. E chega aqui e não quer saber disso. Quero saber. Você não recuperou a lucidez que você tinha lá. Não tem nada a ver com evoluir não, hein, gente? Você não recuperou a lucidez que você tinha lá. Essa recuperação da lucidez, ela está atrelada a um melhor domínio do corpo mental. Evoluir é ampliar o corpo mental superior, usá-lo, fazer com que os seus valores gloriosos despertem e cheguem à nossa consciência. Então, evoluir é trazer do plano superior
informes para a nossa mente aqui na Terra. Esquece o corpo que está ali por trás, que eu não tinha visto esse corpo. Agora que eu estou olhando ali, tem um corpo ali, que são os centros de força. Mas eu queria trazer o quê? É uma luz de cima trazendo informes para a nossa mente. Aquilo que você falou do André Luiz, que ele tinha que passar ali pelo umbral, tem a ver com quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Exato. Se ele já tinha conhecimento daquilo, ele tem que reparar, né? Ali, que resolver. Eu criei uma unidade de recuperação de lucidez, dei o nome de SPIS. Tem um quadro sobre isso. Tirei o quadro. Já trabalhada, seja cada vez maior. E que a ampliação de novas sinapses. Sinapses são o processo que os neurônios fazem no nosso cérebro, que é a nossa inteligência, cognição, memória. Né? Eu estou falando de sinapses espirituais. O corpo mental ele se amplia à medida que você evolui. Vamos lembrar daquele desenhozinho da ampliação. Adquirindo nova luz que amplia o nosso corpo causal. O corpo causal é o nome que o corpo mental superior tem. Qual é a diferença de corpo causal? Evoluir e caminhar para o pleno domínio do corpo causal. É que o corpo mental inferior ele é utilizado como instrumento nosso. Nós estamos usando agora para raciocínio. Então é um aspecto do corpo mental que todo ser humano tem. Todo ele. Mas ele não está usando o corpo mental propriamente dito, que é o corpo causal, que é usar os aspectos superiores desse plano. Não é usar aqui o raciocínio 1 mais 1 igual a 2, não é isso? Aí, eu não vou nem entrar nisso, porque nosso tempo já vai, mas seriam a recuperação, 1 SPI com 1 ano de idade ao nascer, 20 SPI, 24 anos, 150 SPI. Você tinha 1000 SPIs antes de nascer, lá no plano espiritual. Será que a gente já consegue ser um ser com 1000 SPIs? Ao contrário do que a gente pensa, é legal esse raciocínio. Raros conseguem chegar. Legal. Readquirir os re-SPIs. Readquirir, recordar é viver, dizia Platão. Recordar é aprender. Você aprende e recorda. Você está readquirindo as tuas potencialidades que você tinha lá. Não, recordar. E depois disso, tem os ADSPIs. Os ADSPIs quer dizer o quê? O que é isso? É o que você adquire a mais. Eu renasci aqui na Terra, consegui pegar boa parte do que eu tinha lá de potencial meu, que eu consegui no plano espiritual, e construo mais aqui na Terra. Evoluir, né? Eu evoluí, de fato. Em termos de corpo mental, eu ampliei minha capacidade de domínio do corpo mental. Realmente. Então, é o nosso desafio. O homem, quando ainda se acha no princípio da sua evolução, não mostra muitas qualidades mentais. Pelo contrário, manifesta sobretudo paixões e apetites. Seus raciocínios são imediatistas e ligados às necessidades físicas de sobrevivência. As emoções dominam seu raciocínio e os aspectos sutis da sua consciência não são estimulados. Os processos que levaram este homem rude à delicadeza de sentimentos puros e desapegados será a jornada evolutiva do homem individualizado na Terra. Sair das sensações, de raciocínios imediatistas, individualistas, pequenos, preguiçosos, que geram ações, atitudes e pensamentos limitados e que geram invariavelmente dor. Seu corpo mental é subutilizado, não desenvolve os gloriosos recursos que possui em estado latente, prontos para eclodir. Evoluir a dominar as paixões, as emoções, o orgulho e o egoísmo. Quando os nossos sentimentos ultrapassam os limites da mediocridade, apegada e voraz e se sensibilizam, começamos a tocar as cordas sublimes do corpo causal, ou seja, do mental superior. Então,
todo esse processo nosso de evolução está relacionado a tirar as brumas que tampam a nossa essência divina que está em estado latente. Cabe a nós desenvolver isso. O corpo mental, ao contrário dos outros corpos, ele aumenta de tamanho. Ele aumenta de tamanho. 2 slides que a gente passou estavam dizendo isso. Ele vai se tornando cada vez maior. Esse aumento de tamanho, na verdade, é aumento da nossa capacidade de compreender a realidade, é o aumento da nossa capacidade de amar, é o aumento da nossa capacidade de tirar essas coisas. Porque as emoções, as paixões, o orgulho e o egoísmo, o cara que tem isso, atrás está o negócio das cores, mas eu estou correndo, o corpo causal, o corpo mental superior, no seu próprio plano de manifestação, se você olha aqui, eu sou clarividente de corpo causal. Muito difícil achar uma pessoa assim. Ele vai olhar para a pessoa e não vai ver nenhuma cor, vai ver tudo branco. A pessoa não usa aquilo. É um germe que está ali parado. Quando você tem um pensamento bom, aquilo alcança esse plano no teu íntimo e sai uma luz. Você teve um pensamento bom. Um pensamento. Essas paixões, orgulho e egoísmo é uma grande nuvem que não permite e está dentro de você aflorar. Aqui tem a questão do Pietro Baldi, ele falando como é que ele entra em contato com essas sublimes inspirações. O que eu queria dizer com isso era o seguinte: esse contato com as forças divinas que dirigem o pensamento do mundo não é um ato de graça, mas de sintonia. Coloque em seu íntimo tais sentimentos e tuas preces e meditações começam a acessar o reino de Deus dentro de você. Ou seja, a acordar o teu corpo causal, que por repercussão dá ao indivíduo o acesso às inspirações gloriosas, às curas maravilhosas, à fé que remove montanhas. Então, essa sintonia que o Pietro Baldi conseguia, não é que ele era um agraciado. Você precisa trabalhar isso dentro de você. E aí a tua fé remove montanhas. Jesus dizia: ó raça incrédula, né? Até quando vos suportarei? Muito legal, muito bom mesmo. Por quê? O acesso a essas forças divinas, aí você olha um ser desse, o corpo mental, o corpo causal, o corpo mental superior, está brilhando, cheio de luz. Porque o cara irradia essa força de dentro dele. E ele tem sintonia com essas esferas inspiracionais. Caramba, será que um dia a gente chega lá? Não, nós chegaremos. Com certeza. O problema nosso acabou. Será que dá tempo ainda nessa encarnação? Não. Nós temos aí alguns 10 mil anos para fazer isso. 10 mil anos. Se daqui a 10 mil anos a gente estiver melhorzinho. Gente, questões. Estudar mais, né? Com mais calma, bastante coisa, muita informação, muita coisa que você não pode colocar. Eu acho que tem que dar continuidade. Você, no caso, é esse estudo. Usar esse corpo mental para nós. Por quê? Porque a nossa destinação é essa. E é engraçado como a gente ignora isso. A nossa destinação é chegar onde lá no Obreiros da Vida Eterna, tem um espírito chamado Asclépios. É onde ele chegou. Esse é Asclépios, no corpo mental, no plano mental. É onde o Alexandre, no final do livro Missionários da Luz, vai excursionar. Excursionar. É a nossa destinação. O André Luiz, ele fez muito esforço e foi muito criticado por Herculano Pires e outros, e é criticado até hoje, porque foi falar sobre isso. Só que o André Luiz, ele está kardecianamente coerente, porque ele está fazendo a mesma pesquisa de Kardec. Ele está vendo as coisas e está relatando. Se você começa a querer esconder as coisas,
por causa de uma... Então isso volta a ser um igrejismo. Aí é a diferença do religare, a religião, no sentido de religação com o divino. Isso é uma coisa, isso no sentido é. Mas não é o religiosismo ortodoxo, em que algumas pessoas querem execrar. Aí execrou Hernando Guimarães de Andrade, porque pesquisava. O André Luiz, porque pesquisava. E hoje você tem um monte de gente repetindo isso. É uma pergunta que eu às vezes me faço, justamente isso. Por que será que André Luiz não deu continuidade? Até assim, continuidade até no sentido de trazer outras obras que viessem, não nada novo do que aquela série já traz, mas facilitando. O que será que ele... tempo teve, né? Ele parou de... Eu penso que o André Luiz fez tudo o que tinha que fazer. Eu acho que o limite do André Luiz era aquele que ele estabeleceu mesmo. É lógico que é uma pena que o movimento espírita não tenha produzido uma obra igual após ele. E é uma pena que muitas obras hoje que falam do plano espiritual sejam tão fantasiosas, tão cheias de animismo. Elas estejam mais preocupadas em fazer revelações incoerentes e que você acaba percebendo até muitas vezes a ação do mal do que uma coisa instrutiva. Mas eu acho que sobre isso as pessoas, antes de ler uma série de médios aí que estão famosos aí falando das trevas, falando de gravidez no mundo espiritual, as pessoas deveriam ler a série de André Luiz todinha para perceber as diferenças entre uma coisa de qualidade superior e coisas que muitas vezes puro animismo do médium, que traz as suas manias, os seus conceitos, os seus recalques, as suas manias, né? Os seus aliados, guia cego. Há um nível de diferença muito grande. Acho que, por exemplo, a questão do corpo mental, o André Luiz falou nos anos 50. Ninguém mais desenvolveu a fundo. Geralmente é apenas uma citação. O corpo mental se tornou apenas uma breve citação. Então, fica difícil, né? O papel dele ele fez, trazer informação, isso existe. Agora, o nosso papel de aprofundar o conceito, a ideia e o porquê, e esmiuçar os microátomos do perispírito, isso é um papel que nós temos que fazer. Não podemos empurrar isso para o plano espiritual. E a gente só pode fazer isso na medida em que a gente balança a parte moral com a parte da pesquisa. A pesquisa pura, ela não pode estar dissociada da ação amorosa pura, da fraternidade, da assistência, da vontade de servir. Entende? Pesquisar apenas para dizer que sabe, isso é uma imbecilidade. E como toda imbecilidade, ela desvirtua uma noção correta da pesquisa. Você acaba não tendo uma boa percepção das ideias. Então você precisa trabalhar os dois aspectos: caridade, assistência, servir, amar, simplicidade, fraternidade e pesquisa. A pesquisa, então, ela não é nem a mais nem a menos, ela é concomitante. A boa pesquisa só é possível com boas intuições, com boa companhia, com amparo. E o amparo só está onde está a necessidade. O amparo, nesse nível que nós vivemos hoje, ele tem prioridade número 1, a assistência e o mundo de regeneração. Então, o corpo mental, ele está alicerçado nisso. Ele não é uma conversa sobre o manjar dos deuses, sobre a cor das asas dos anjos. Ele não é teologia. O corpo mental nós estamos usando agora. O corpo mental, então, tem a ver com o eclodir de nossas potencialidades e dominar o emocional, o emocionalismo, os níveis baixos,
umbralino, que a gente já está cansado de ficar repetindo umbral. E agora só fica a obra que o espírito vai para o umbral, que o espírito vai para o umbral. Vamos trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento é trabalhar o corpo mental superior, todas as potencialidades. Eu acho que a gente está num bom caminho. Olhando de uma forma, você tem boas obras trabalhando hoje o autoconhecimento, né? Você precisa também trabalhar a noção de que a espiritualidade, as forças anímicas, não é um tabu. Porque o eclodir do corpo mental necessariamente é o eclodir das tuas potencialidades. De você trabalhar à noite, durante o sono, de você ter que lidar durante o sono com os assediadores que te obsediam sem que você saiba. E é melhor que você veja e lide com eles, com a fraternidade, com o amor, com a reconciliação, do que com a noção de que isso não existe, apesar de acreditar. Isso é uma crença, não uma vivência. Então, eu acho que a próxima etapa, o André Luiz, ele foi até onde ele tinha que ir. A próxima etapa, pós André Luiz, é a vivência. É o eclodir da meditação, da sintonia com o divino, da sintonia com o plano superior e do desdobramento assistencial, não para você conhecer Paris fora do corpo, mas sim para assistir a quem você desassistiu no passado, servir e ser útil, ou seja, mediunidade com Jesus. Eu acho que isso precisa ser cada vez mais uma prioridade do médium ostensivo e do não médium ostensivo, né? Aguçar a sua sensibilidade espiritual. Doutrina espírita é obra de espiritualização, tá? Então vamos ficar por aqui, tá? Agradeço a todos, que nós possamos continuar estudando, pesquisando, com afeto, com amor, né? Obrigado pela atenção. Jesus amigo, agradecido por mais esses momentos de estudo, de fraternidade, e que os bons espíritos possam fortificar todos nós, para que possamos continuar com esse trabalho de estudo, de esclarecimento tão importante para nós, espíritos em processo evolutivo. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.